Pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é conceitos, território, fronteiras, população e povo. Nessa aula aprenderemos os conceitos e as mudanças de território e de fronteiras, conflitos relacionados às fronteiras, conceitos de população e povo e características do povo brasileiro. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no joinha, dê o seu like nesse vídeo e clique no sininho para você ter acesso a todos os vídeos lançados aqui no canal. Território. Toda sociedade que delimita um espaço de vivência e produção delimita ao mesmo tempo um espaço político, uma dada projeção territorializada das suas relações econômicas, sociais, culturais e políticas. Então, é dentro do território que vão se estabelecer a maior parte daquilo que o país realiza. Então, é dentro desse espaço político que é decidido por todos nós, do qual, no caso do Brasil, que há uma democracia, do qual se estabelecem, então, as relações da população, do povo, que são as relações econômicas, sociais, culturais e políticas. O que importa ressaltar é que essa relação de espaço-poder é uma relação social por excelência, processo real que se expressa empiricamente sobre várias formas e tipos e que tem um significado e uma relevância inquestionáveis para a sociedade. Fato que não pode ser ignorado pela ciência social e pela geografia em particular. Então, essas relações de espaço e poder dentro de um território também tem a ver com uma relação com a população, visto que a população se sente como pertencente do território e constrói esse território. Mudanças nos territórios globais. Atualmente, as relações internacionais são regidas pela economia capitalista financeira e industrial, incentivada pela globalização. A doutrina econômica vigente fundamenta-se no neoliberalismo e é pautada no princípio de que os governos não deveriam interferir na economia, pois a própria lógica do mercado regularia os conflitos econômicos que surgissem. Então, a partir da globalização, os territórios se tornaram mais fluidos. Então, não há mais aquela noção de que o território está preso exatamente a um determinado local, uma determinada fronteira, porque há uma dependência das redes globalizadoras. Além disso, crescem os processos de transnacionalização, com maior dependência dos países às empresas de origem estrangeira. Aqui no Brasil, nós temos várias empresas multinacionais, várias empresas de origem estrangeira no país. Esses processos resultam na diminuição da representação do Estado, o principal regulador do território. Então, por diversas vezes, o governo, o Estado, estão aí à mercê desse território global, dessa globalização. Então, isso faz com que o território em si enfraqueça o seu poder. Território e fronteiras. Assim, o território é uma área delimitada por fronteiras ou limites. É o local onde o Estado pode exercer o seu poder e controle. As fronteiras estabelecem o início e o término da dominação de cada Estado. Então, quando a gente considera uma fronteira, a gente deve considerar o limite do país. Então, a partir daquela fronteira, se você ultrapassá-la, você vai trocar de território, ou seja, você vai trocar também de país. A geografia renova-se diante do dinamismo dos âmbitos econômico, comercial, social e cultural no mundo, pois os territórios e espaços mundiais estão em constante transformação, principalmente por causa da globalização que nós já comentamos no slide anterior. Na escala do território, pode ser originado o nacionalismo, ou seja, o sentimento de pertencimento a um grupo maior de pessoas que possuem vínculos raciais, linguísticos e históricos semelhantes devido aos processos de formação da nação, como, por exemplo, a língua portuguesa, a celebração do carnaval, etc. Então, dentro de um território, a população que vive lá vai se sentir pertencente a essas mesmas características de um grupo. Então, essa população
A partir de quando ela considera as mesmas características e se identifica um com o outro, vai formar a noção de povo. Conflitos relacionados às fronteiras. As reivindicações de uma população com o objetivo de formação de um Estado independente são denominadas como separatistas, que vem com essa ideia mesmo de separação, né? A exemplo do povo basco, que vive na região da Catalunha, localizada na região fronteiriça entre Espanha e França. Então, eu trouxe aqui para vocês um mapa que vai demonstrar esse local. Então, o País Basco está aqui bem ao norte da Espanha, né, e ao sul da França, mas está mais localizado na Espanha. Sua população possui idioma próprio, costumes e valores diferenciados dos povos vizinhos. Eles reivindicam a formação de um Estado independente e, para isso, realizam protestos e ações para conseguir o reconhecimento da cultura e do território. Então, nós podemos observar que há também uma mudança nos limites territoriais. O Brasil mesmo já passou por várias mudanças territoriais. A gente também tem um vídeo aqui nesse canal sobre essas mudanças. Se você quiser assistir, basta clicar no izinho ou esperar terminar a aula e clicar em um dos cards. Conceitos de população e povo. A população abrange aqueles que nasceram naquele local, mas também todos os estrangeiros que vieram para o país e que estão lá naquele momento. Ou seja, se a gente for fazer um cálculo da população, como por exemplo o IBGE, ele faz uma pesquisa da população e não do povo, porque ele faz uma pesquisa de todas as pessoas que estão no país naquele momento. Já o povo é o conjunto de pessoas que vêm daquele país, são oriundas daquele país, independentemente de onde esses indivíduos vivem atualmente. Ou seja, são todas as pessoas nacionais de um determinado país. Por exemplo, se um brasileiro reside no Canadá, ele faz parte do povo brasileiro, mas não da população do Brasil. Em outras palavras, ele nasceu no país, porém mora em outro lugar. Então, a noção de povo ela está relacionada a onde você nasceu, a sua nacionalidade. Já a noção de população está interligada a onde você está. Características do povo brasileiro. A gênese, né, ou a formação do povo brasileiro, enquanto sociedade culturalmente reconhecida nos dias atuais, tem sua formação pautada na miscigenação étnica entre brancos, em sua maioria portugueses, indígenas e negros. A sociedade e a cultura brasileira são herdeiras das tradições desses povos. Assim, o Brasil surge como uma nova versão modificada, dotada de características singulares. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que o Brasil tem exatamente as mesmas características de Portugal, que o Brasil tem exatamente a mesma característica dos indígenas. Na verdade, o que forma essa noção da cultura brasileira é essa miscigenação étnica entre esses três povos, do qual os brasileiros utilizaram dessas três etnias e formaram uma etnia própria, uma cultura própria, dotada então de características singulares, tais como a língua portuguesa, a culinária com pratos típicos como a feijoada. Então eu coloquei para vocês aqui uma imagem ao lado que dá até água na boca, né? É uma feijoada. Então, para você que chegou até o final aqui desse vídeo, dê aí o seu like, inscreva-se e até a próxima aula. Tchau, tchau!